Direito ou dever? O voto obrigatório deveria acabar? O Brasil é um dos poucos países do mundo onde votar não é apenas um direito, mas uma obrigação legal. A cada 2 anos, milhões de brasileiros são chamados às urnas para decidir o futuro das suas cidades e do país. Mas diante do crescente desencanto com a política, uma pergunta ganha cada vez mais força. O voto obrigatório deveria acabar? De um lado, defensores da manutenção da obrigatoriedade argumentam que o voto é um dever cívico fundamental. Do outro lado, entusiastas do voto facultativo defendem que a liberdade de escolha inclui o direito de não participar. Os números mais recentes mostram um sinal de alerta no Brasil, mesmo com a obrigatoriedade. O abstencionismo, que soma os votos brancos, nulos e as abstenções de fato, tem atingido marcas históricas. Em diversas eleições recentes, milhões de eleitores preferiram pagar a multa a escolher um candidato. Deveríamos caminhar para o voto facultativo, como modo de exigir que os políticos conquistem de fato o eleitor? Ou a obrigatoriedade ainda é o único caminho para garantir a representatividade de todos os brasileiros? Uma reflexão necessária sobre a maturidade da nossa democracia e o futuro da participação cidadã. É isso aí, boa tarde. Começando mais um programa Sempre Melhor, hoje quinta-feira, com mais um debate importantíssimo. Será que o voto deveria mesmo ser obrigatório, já que é um instrumento aí para a democracia? Dever, obrigação ou realmente fazer, que seja obrigatório? Pois é isso que nós iremos descobrir a partir de agora. Muito boa tarde para vocês aí de casa. Esse é o Sempre Melhor entrando no ar e você sabe que a nossa festa só fica completa se tiver a sua companhia. E hoje a festa começa no clima de debate, por isso eu quero começar a apresentar a turma que está aqui do meu lado, eles que são contra a obrigatoriedade. Será que é isso mesmo? Vamos descobrir um pouquinho mais com ela, Ana Carolina Teodoro. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Ela é atleta, certo? Sou atleta, isso. Muito bem, muito boa tarde. Ao lado dela, Tamires Cristina, muito boa tarde, assessora de imprensa. Obrigada pelo convite, boa tarde. Muito bem, ele que não tem o nome no plural, é sem S mesmo, Tobia Neto, ele é policial, jornalista e apresentador. Muito boa tarde. Mais uma vez aqui, é uma honra estar na emissora e vamos falar o que interessa, né? O povo não aguenta mais. Você é polêmico, Tobia? Fala a verdade. Não, eu não sou polêmico, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para modificar a sociedade. Não adianta a gente ficar aqui, todo mundo falando e nada acontece. Muito bem. É sobre isso. Está cansado, o povo está cansado, está desgastado. Já começou tudo, mas calma, que agora eu vou apresentar também a Gabriele Macedo, que é psicóloga e também está aqui do meu lado. Muito boa tarde, Gabi. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo. Também. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria começar agradecendo também, dando boas-vindas aqui ao Pedro Falcão, que é advogado. Seja bem-vindo ao nosso programa, Pedro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bem. Ao lado tem a Neuza, que já esteve conosco algumas vezes, Neuza Marques Ribeiro, que é técnica de enfermagem. Isso. Oi? Pode falar, pode falar. Tá saindo. Então, sou Neuza, né? E eu não sei se eu tô aqui no lugar certo. Mas não tem problema, a gente vai conversar tudo junto, Então, eu sou contra acabar com esse tipo de voto que a gente tem nos dias de hoje, porque eu acho que o voto eu não considero que hoje ele seja obrigatório. Eu considero ele como um direito. Entendi. Né? E como direito, se acabar com o direito de voto, quem vai votar é só a elite do país. E aí nós, os trabalhadores, né, vamos estar aí sem conseguir conquistar os direitos dos trabalhadores em geral. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais da opinião de todos. Quero agradecer também ao Jabes Cris Maia, que é advogado e gestor público. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E com pós-graduação em Direito Eleitoral também. Aê, gente, ó, a galera tem de tudo chique aqui mesmo. demais. Aline Oliveira, economista, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E a Thaís Lima, que é advogada. Boa tarde. Mais uma advogada aqui para compor o time. É um prazer estar aqui, agradeço também o convite. E eu também já fui candidata a vereadora nas últimas eleições. Atuo nos bastidores político-eleitorais aí como advogada também desde 2008.
Então eu conheço um pouco dos bastidores, além da legislação. Nosso amigo ali, Tobia, falou que precisa de uma mudança, concordo que precisamos e talvez essa mudança esteja em sair da obrigatoriedade do voto. Exatamente. É através do voto que nós exercemos a democracia, né? De escolhermos os representantes que vão tomar decisões aí pelo nosso país. Mas será que a obrigatoriedade é realmente a melhor opção? Porque existem alguns países que não têm essa obrigatoriedade, tem uma boa porcentagem em questão de votos computados. Será que deve realmente ser extinta essa obrigação? O que vocês acham? Eu acho uma reflexão muito interessante, uma reflexão, assim, grande. Eu já viajei para outros países, mas para competição mesmo. Deu para conhecer as cidades, assim, bem pouquinho. E tem lugares que é muito parecido com o Brasil, como a Colômbia, e tem lugares que é muito diferente, como o Canadá e a Irlanda é muito diferente. Você vê que a educação da população é muito diferente. É algo cultural que eles já nascem e aprendem desde sempre. Exatamente, o interesse, o conhecimento. Eu imagino que não seja só na escola que é ensinado a política. Eu imagino que seja alguma coisa mais cultural, sabe? Igual ao Brasil, você fala, Brasil, a política do Brasil não é, sabe? Você vai para o Canadá, você vai para os Estados Unidos, é totalmente diferente o que eles pensam lá. Então, mas a gente está falando do Brasil, né? E o Brasil, infelizmente, continua ladeira abaixo. A gente já está ladeira abaixo. O povo brasileiro não está interessado mais. Está desgastado com a eleição, está desgastado com a política. E a obrigatoriedade, até ela falou assim, com o povo cultural. Eu quero saber onde é que está a cultura do povo brasileiro, que ninguém quer saber de estudar mais, ninguém quer saber de nada, é só libertinagem, é só bagunça. E a gente quer modificar isso. E tem que obrigar as pessoas a votar sim. Tem que obrigar. Vai ser obrigado a votar, mesmo que seja nulo. Mas tem que obrigar. Porque você obrigando essa pessoa a fazer o voto correto. Mas eu acho que programas como esse, o mais importante é você saber... Onde que a câmera está ali? É você saber em quem você quer votar. Para quem você quer votar. Se a pessoa tem história para fazer alguma coisa pelo país. E as pessoas votam aleatoriamente, ou às vezes até por uma troca de uma cesta básica. É sobre isso. Muito bem. Realmente, a gente não dá para generalizar, de certa forma, porque são situações, casos e casos. Mas eu acho que, no geral, tem a ver muito com a cultura, com a educação e com a formação desses indivíduos para formar. Desse lado aqui, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês em relação a isso. Vamos começar assim. Hoje nós temos cerca de 200 países no mundo, arredondando. Desses 200, apenas uns 25 têm um voto obrigatório. Então, de 200, 25 só tem um voto obrigatório. E daí eu gostei que o Tobias perguntou a questão da cultura, da educação, que a população não tem, que a população está fugindo hoje. E é exatamente por isso que eu acho que o voto não pode ser obrigatório. A pessoa pode ter que escolher, ter o direito de querer votar. A partir do momento que você obriga a pessoa a ir votar, você vai ver que ela vai fazer muito voto de protesto. Basta lembrar de alguns candidatos que tivemos nas eleições passadas, em que a população votou em peso nesses candidatos só por ser um voto de protesto. E que não representavam nada, que não fizeram nada. Daí você vem falar que uma pessoa é obrigada a votar, daí você está votando, obrigando uma pessoa a fazer um voto de protesto para eleger uma pessoa que vai trabalhar na Câmara dos Deputados e não vai fazer nada. Que... Não vou dar nome aos bois, mas sabemos de um candidato que foi muito bem votado no estado de São Paulo por 3 eleições seguidas, que não fez absolutamente nada e é um voto de protesto. Daí está lá um deputado que não fez nada, absolutamente nada em quase 12 anos aí de mandato que ele teve. Por isso que nós precisamos ter um voto mais qualificado. E o voto qualificado vai ter a partir do momento que eu der educação? Sim, concordo. Der cultura? Sim, concordo. Mas... a pessoa não vai ter que ir obrigada, ela vai ter que ir porque ela quer. Então, porque ela se sentiu convencida. Não, só para terminar, só para terminar. Você está sendo contraditório. Você concorda com o que eu estou falando e está discordando? Não, eu concordo com a sua visão e na sua visão eu digo que... Mas não tem como modificar isso. Vamos só terminar. Só para terminar, obrigado. Na sua visão diz exatamente isso, a pessoa precisa de educação e precisa de cultura. Eu falei exatamente isso. E para a pessoa poder votar... eu vou ter que ser convencido de que eu preciso, que eu necessito e que aquela pessoa é boa. Porque o que nós vimos nos últimos 30 anos, estou falando de Constituição para cá, ok? Que foi o voto obrigatório, que nós vimos pessoas desqualificadas exercendo cargos públicos no país.
Entendeu? Quanto a isso, eu concordo com você. E por que elas foram? E por que elas foram? É muito grande. E por que elas foram? Por que essas pessoas foram eleitas? Porque o Culpa voto é nossa. obrigatório. Não. Porque o voto é obrigatório. Não. Se o voto não fosse obrigatório, essa pessoa não teria sido eleita. Não, eu não concordo com você. Eu não vou concordar Eu com você. discordo também de você. O país sem cultura, o país sem direcionamento, as escolas ladeira abaixo. Eu não concordo com isso. O país está cansado. A gente escolheu e colocou pessoas erradas que estão roubando o nosso país todos os dias. Você conhece Campo, você conhece como eu, você conhece o Jardim Pantanal, que não tem pavimentação, não tem luz, não tem água. As pessoas passam necessidade. Eu fui lá. Em pleno século XXI, passando necessidade dentro da nossa cidade de São Paulo, com a cidade mais rica do país. E essas pessoas recebem cesta básica para votar. Isso. Essas pessoas vivem de Bolsa Família. E é sobre isso, as pessoas estão aceitando viver com Bolsa Família. Concordo. Nós temos que trazer cultura de que jeito? Eu acho que tem que mudar até a lei do Bolsa Família. A pessoa recebe o Bolsa Família, mas ela tem que trabalhar. Se ela está trabalhando, é para juntar a renda dela. É sobre isso. Mas Tem um ponto isso daí interessante. não muda com a questão de o voto ser obrigatório. Na verdade, o voto ser obrigatório faz com que esse tipo de política, de politicagem, na verdade, ela se fortaleça. Porque eu preciso que o povo vá, o povo não sabe de nada, chega lá, inclusive, pega o primeiro santinho que acha no meio da rua e vota. Então, a obrigatoriedade do voto não apaga isso daí. Na verdade, ela fortalece. E aí, eu gostaria, inclusive, de fazer uma reflexão aqui, de chamar a atenção da história, do porquê que o voto se tornou obrigatório no Brasil. Nós tínhamos uma democracia super fragilizada, tínhamos acabado de sair da ditadura militar. Antigamente, inclusive, nós tínhamos várias pessoas que eram proibidas de votar no Brasil. Então, as mulheres não podiam votar, jovens não podiam votar. Então, eu tinha, inclusive, o voto de cabresto. Só mudou de nome, porque a gente ainda tem isso acontecendo no Brasil. Então, eu venho e trago uma obrigatoriedade do voto para tentar, de alguma forma, evitar que eu tenha sempre os mesmos políticos sendo eleitos. Só que a obrigatoriedade do voto, ela não resolveu isso. É como se eu quisesse sanar um sangramento com um band-aid. As coisas não se resolveram dessa forma. Eu vou dar um exemplo para a doutora. Deixa eu terminar de falar. Só que nós evoluímos, a nossa democracia hoje ela está muito mais consolidada. Nós temos uma justiça eleitoral que trata especificamente de casos eleitorais. Nada justifica para que a gente mantenha o voto obrigatório. E essa questão que o senhor trouxe, ela não vai se resolver mantendo o voto obrigatório. Eu discordo de você. Eu acho que o voto tem que ser obrigatório, porque a democracia não é algo individual, é algo coletivo. E aí você não vota, eu voto, depois como ele vai reclamar? Deixa eu só encaixar o negócio. Hoje até vocês têm um corpo de... Tem que estudar Não, pera um pouquinho, também, o debate né? é para isso, não é? Hoje nós temos Hoje vai Mas, pegar ó, fogo esse escolhe- debate aí, corpo de ó. advogados aqui, não temos? Vocês não são advogados? Vocês são pessoas cultas e inteligentes? Vocês acham que quem está dentro da favela tem oportunidade de ser culto e inteligente para poder falar qualificamente como vocês estão falando? Olha, Vocês pensam agora sobre eu isso? sou... Se vocês, como advogados, têm dificuldade hoje, dentro do judiciário, para ser atendido, para um inquérito policial, para dar atenção para preso, para dar atenção na área trabalhista, na área criminal, na área civil. Se vocês, como advogado, têm todas essas dificuldades, como é que nós queremos tirar a obrigatoriedade de voto? Nós temos que trazer consciência para essas pessoas. Educação Tobia. em primeiro lugar também, né? Quer falar? Tobia, eu fui mesária durante muito tempo. Fui mesária dentro de uma favela. E eu oficialmente via pessoas indo votar porque não queriam pagar R$13 de multa ou porque elas se sentiam coagidas a votar, tá? Então, quando a gente fala de cultura e educação, a gente vai muito além. A gente precisa efetivamente colocar bons candidatos e bons políticos para que efetivamente a gente tenha uma educação de qualidade, uma cultura de qualidade. Então, pessoas que vão representar a gente lá. Com a obrigatoriedade do voto, nós estamos levando pessoas para votar que não podem pagar R$13 de uma taxa. Entende? Tipo, é uma realidade difícil de imaginar, mas é o que acontece no Brasil hoje também. Mas, doutora, a senhora, sinceramente, a senhora está parecendo dos direitos humanos. Está querendo fazer defesa para quem não tem defesa. De verdade. Cadê os direitos humanos do cidadão? Os direitos humanos, eles aparecem só para bandido. É sobre isso. Nós estamos traumaticamente, o Brasil está vivendo um trauma pior da sua história. Mas, Tobias, tem um dado... você prefere ser atendido por um médico que é bom ou por um médico que foi obrigado a te atender?
Não existe um médico obrigado a me atender. Não existe Essa é isso. a tese! Essa é exatamente a tese. O voto obrigatório é a pessoa que foi pegada, ele pegou ali e falou assim, olha, você vai obrigatoriamente atender o Tobias. Isso é democracia, não é obrigatoriedade, doutor. Isso é democracia. Mas o voto obrigatório tira a democracia, eu dou a exatamente liberdade para que cada um individualmente faça a sua escolha. Todos têm o mesmo direito. Tirar a obrigatoriedade não vai diminuir a sua possibilidade ou de qualquer outra pessoa de votar. Só vai impedir que pessoas que não estão interessadas em votar ou trazendo para essa alegoria que eu fiz, para um médico que não está interessado em ser médico, de aplicar uma cirurgia. Então, vai qualificar melhor. Ó, deixa eu pegar um gancho disso aí. Hoje, nosso país, do jeito que está culturalmente, vocês acham que, deixando de ser obrigatório, qual seria a quantidade de pessoas interessadas em votar de fato? Eu acho que vão trabalhar com alguns dados. Primeiro dado, qual foi o índice de abstenção na última eleição? Cerca de 20%. Qual foi o índice de brancos e nulos na última eleição? Cerca de 5% do montante total. Então nós já temos 25% de pessoas que falaram, não quero votar, ok? Então de cada 4, 1 já falou que não quer votar. Perfeito. Daí, então, isso já está mostrando o quê? As pessoas que são mais esclarecidas, as pessoas que têm mais consciência, e principalmente as pessoas que têm mais poder aquisitivo, eu vou dizer pra você, são as pessoas que mais têm abstenção de voto. Porque ela sabe que ela pode ir lá no dia seguinte, simplesmente pagar a multa, tá resolve o problema e vai embora. Só pra terminar. Então, mas o que eu tô dizendo é o seguinte... O voto obrigatório prejudica milionário tá indo morar no Paraguai, tá abrindo empresa no Paraguai. Minha gente. É igual pessoas como você, que vejam o Brasil continua da mesma maneira, porque tem todo mundo engravatado, falando bonitinho, enganando o povo brasileiro. É sobre isso. Exatamente por isso que precisa mudar, porque o mesmo sistema é 30 anos. Será que o Brasil, a gente estava falando aqui de outros países, né, que não tem o voto obrigatório, como por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido. Na Alemanha, 83% da população vota sem ser obrigatório. Vocês acham que o Brasil tem educação cívica e educação política para não ter o voto obrigatório? Eu acho. Eu me sentiria mais confortável nesse debate se a gente começasse a trabalhar com dados exatamente como você fez e como a senhora fez, trazendo história. Porque não é sobre eu, ou sobre vocês, ou sobre ele, é sobre quem está assistindo e quem nós estamos representando. Perfeita a sua fala de dados. Em 2012, no Chile, foi liberado que as pessoas não precisavam votar. E o índice foi mais de 50% de pessoas que não foram votar. E na pesquisa comprova que foram pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda, elas não vão sacrificar o domingo delas, que é o único dia que elas têm para descansar, indo até lá se elas têm a opção de não ir. Mas no Brasil ocorre o contrário. E aí? No Brasil, o fenômeno é exatamente o contrário. Peraí, deixa eu pegar a palavra de vocês rapidamente, porque o nosso debate está pegando fogo hoje e juntou-se agora a nós, Rodrigo Moraes também, para debater junto com a galera. Ele que é empresário e corretor de seguros. Rodrigo, muito boa tarde. Já chegou no momento que está pegando fogo aqui hoje no nosso debate. Seja bem-vindo, tá? Boa tarde, pessoal. Eu agradeço. Eu tô vendo aqui o pessoal já debatendo, já pegando fogo no negócio. Eu entendo a questão, vai muitas vezes de falar, comparar o Brasil com Estados Unidos ou com qualquer outro país. Agora, minha pergunta é, nós temos a mesma educação, porque eu venho lá de trás, né? A questão de educação, né? Que foi comentado agora há pouco. Nós temos a educação, o que eu vejo é o seguinte, se nós já tirarmos a população de baixa renda, porque eles já não são incluídos em muitos aspectos aqui, né? Mas essa é a gente verdade. está falando sobre voto, eles estão excluídos do voto? Então, eu não entendi essa colocação. É porque é o seguinte, quando você deixa essa parte, quando você obriga, você ainda tenta forçar com que a população de baixa renda vá participar de algum ato dentro desse país, porque nós sabemos hoje que se não for ou empresário ou político, a classe C, D e E, elas são esquecidas. Não, eu vou ter que discordar porque a gente está falando sobre voto, sobre a obrigatoriedade do voto e dentro da obrigatoriedade do voto, tanto o rico quanto o pobre estão obrigados a ir. Agora, o fato da classe social não determina se a pessoa é consciente ou inconsciente. Inclusive, quando eu fui candidata e eu rodei São Paulo inteira,
Os lugares mais simples, mais humildes, eram das pessoas mais engajadas. Então, dentro do cenário brasileiro, a gente precisa pensar, dentro do cenário brasileiro, as pessoas elas têm consciência ou não? Você vai para as redes sociais. Nas redes sociais nós temos muita informação sendo divulgada, desinformação também, obviamente, mas lá a gente consegue ter um termômetro. Nós não temos mais só a dependência da televisão em níveis de informação para a população. Nós temos muitas pessoas engajadas politicamente que não necessariamente são abastadas financeiramente. Então a gente precisa olhar para o cenário brasileiro e dentro do cenário brasileiro a gente não pode olhar só para a questão do bolso, se a pessoa é rica ou pobre. Ah, se ela é pobre, então ela não tem consciência política. Isso é um engano. A gente não pode ficar só nesse dado, porque esse dado ele não é real, ele não faz parte do que a gente conhece. E outra, se a gente for só depender, não, quando o Brasil tiver a cultura, aí a gente faz. Não, nós precisamos forçar, então, para que essa informação chegue até os rincões do país. E não somente para as pessoas que estão, por exemplo, tendo acesso aqui agora a esse canal de televisão. Mas você falou bem, nós temos que forçar. Então, uma das formas de forçar é que também seja... Mas sem ser através da obrigatoriedade forçar, do talvez voto? seja a melhor opinião, Na melhor verdade, opção? Porque quando o que a gente pensa? Sabe aquele que você citou, que a pessoa está indo votar e ela pega o papelzinho do chão? A gente vê muito isso acontecer. Pega o papelzinho do chão, pede pra vizinha, monta pra mim aí, quem que eu voto? Você vai votar em quem? Exatamente, Amiga, quem passa que eu aí pra posso mim. votar? Será que a pessoa não estudar através ali, por exemplo, do site do TSE sobre o seu candidato, isso não atrapalha uma eleição? Perfeitamente. A gente veio discutindo... Eu posso falar como uma jovem que votou aos 16, posso falar como estudante de escola pública, ETEC. Então, assim, ao redor da minha escola tinha muito. E a gente tem dados, né? A gente tem bastante pesquisa. Mas, assim, tem que entender e tem que saber da onde que é a pesquisa. Por exemplo, se eu pegar uma colher de água e falar aqui não tem baleia, entendeu? Não sei. Mas, assim, eu como estudante de escola pública, eu tive ótimos professores de baixa renda. Então, assim, minha família também, todos eles votam. Eu posso ser exceção, posso ser a regra, eu não sei, sabe? Mas eu acho extremamente importante ter mais pesquisas, ter mais dados e ter educação fora das escolas. Porque, por exemplo, se a gente não tem obrigatoriedade para pessoas analfabetas, como que a gente vai educar a população que não vai para a escola, sabe? A gente veio discutindo, eu e o Pedro, no carro, né, sobre o assunto e falando sobre como funciona em outros países. Em outros países, a gente tem comícios, a gente não, né? Eles têm comícios onde eles precisam educar e convencer o eleitor a ir para a urna. Ou seja, ele precisa ser muito convincente, ele precisa fazer um trabalho de educação em trazer o que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde vai fazer, quais são minhas ideias, quais são as minhas ideologias. Tanto que a gente ouve muito falar nas votações dos Estados Unidos, por exemplo, sobre as ideologias mesmo, sobre os partidos ideológicos. Então, assim, existe um processo educacional e de convencimento do eleitor em ir para as urnas. O não ir para as urnas, então, assim, o não ser obrigatório, também demonstra, né, uma preocupação da população em o que efetivamente você vai fazer por mim. Mas, doutora, tecnicamente a senhora está completamente correta, mas isso é uma questão que ocorre daqui a uns anos. Nós estamos tendo consciência hoje, a internet está trazendo essa consciência e o tempo vai trazer esses anos que a senhora tanto deseja. Mas, para agora, nosso Estado, nosso governo está completamente contaminado. Mas e nós a gente precisamos... não faz isso Eu entrevistei agora. o Ricardo Salles, Como é que eu tenho um podcast que eu entrevistei o Ricardo Salles, que hoje é deputado federal. Falei, deputado federal, por gentileza, o senhor poderia me explicar por que o senhor, como deputado federal, não conseguiu fazer nada até hoje? E por que o senhor quer concorrer ao Senado? Ele falou, Tobia, olha o que o deputado me falou, pasmem, senhores. Nós não conseguimos fazer nada porque o sistema corrupto não deixa. No Senado, se eu conseguir chegar até o Senado, eu vou conseguir movimentar positivamente o que a senhora está falando, o que nós estamos buscando. E essa é uma condição, eu estou falando com propriedade, porque eu já entrevistei 200 pessoas que são envolvidas com o governo. Sim. Tobia, então, a corrupção faz parte, infelizmente, do dia a dia do brasileiro, faz parte do Brasil.
né? E nós sabemos que, assim, no dia a dia, nós temos pequenas corrupções que a gente está acostumado. Vocês me desculpem que eu sou meio indignado. Eu falo um pouco mais incisivo. A gente também é. Eu sou um cara indignado de verificar e viver nós, né? anos Nesse e momento anos. está todo mundo indignado em relação a isso. Eu fico anos e controle? anos vendo as mesmas coisas, anos e anos a gente sendo enganado. Vocês me permitem da forma que eu me posto, mas é incorporado na minha alma essa indignação. Eu acho que uma coisa que a gente viu em comum aqui, que de fato a educação precisaria mudar, tanto para quem concorda quanto para quem discorda. Atualmente hoje, qual seria o primeiro passo para uma criança começar a entender de política? Aonde a gente começa a plantar essa semente para a galera no futuro, que é o que você deseja, estar mais engajado, votar com consciência? Como que a gente começa de acordo com o que a gente tem agora? Primeiro ponto, a gente tá aqui, somos 10 convidados provavelmente engajados com o tema, porque a gente se propôs a vir debater. Sim. Vamos lá, quem leu o plano de governo de todos os candidatos à última eleição à presidência aqui? Então, olha só, eu tô pegando uma amostra da população que em tese está engajada com o tema que foi votar sem conhecer a proposta oficial de um candidato. Então, se nessa pequena amostra da população que está mais engajada, a gente tem poucas pessoas que de fato leram, como você acha, qualquer um aqui, como você acha que a escolha foi feita? A escolha foi feita de maneira consciente ou como um concurso de popularidade? Como um concurso de quem eu acho mais bacana, quem fala melhor? Vamos lá. Se a gente não mudar esse padrão de mentalidade, e esse padrão de mentalidade, você não pode terceirizar isso, você não pode falar assim, não, porque se o governo mudar, porque se o Estado mudar, se a política mudar, assim, a gente tem que, em primeiro lugar, fazer essa mudança interna. Na sua visão, como começa isso? Qual seria o ideal dos dois mundos pra gente começar? Não, como é que começa, assim? Pô, leia o plano de governo dos candidatos. Conheça mais sobre o seu candidato. Essa mentalidade é reforçada pela obrigatoriedade do voto. Esse tipo de mentalidade é reforçado pela obrigatoriedade. Sabe por quê? Exatamente como ela falou aqui. Se eu não tenho a obrigatoriedade, um partido político, um candidato, ele vai ter que se esforçar para convencer por que você tem que ir para as urnas. Não apenas te convencer a torcer pelo time A ou B. A eleição no Brasil, infelizmente, se tornou uma torcida de futebol, gente. Agora, é inconcebível. A gente tem político de estimação. O engraçado é que você faz a pergunta assim, de onde começa? Né? Aí, começa lendo. Não, cadê a educação moral e cívica nas escolas? Aí te faço outra pergunta. Por que nós temos aqui no Brasil a criança ela vai passando de série, independente dela frequentar uma escola. Isso é absurdo. Como que começa? Mas exatamente isso. Como é que começa? Olha só, você chegou aqui, você tem uma profissão, aparentemente você é uma pessoa bem-sucedida, correto? Sim, graças a Deus. Então, perfeito. Você esperou você ser bem-sucedido para se comportar como uma pessoa bem-sucedida, ou no início da sua carreira, quando você ainda não era bem-sucedido, você passou a se portar como uma pessoa bem-sucedida e, portanto, você se tornou uma. Então, enquanto a gente tiver esse modelo de pensamento de que, quando mudar lá fora, quando mudar o governo, eu vou mudar, a gente não anda para frente. Então, isso, assim, eu chamo isso de autorresponsabilidade, Rodrigo. Porque eu tenho que mudar primeiro. Eu tenho que mudar. Responsabilidade a população de baixa renda, ela não consegue ter esse tipo de visão. Isso é injusto. Isso é extremamente discriminatório. Você fala assim, se tem baixa renda, não consegue ter. Não. Baixa renda não é... Vamos lá. Quem tem abstenção de voto não é baixa renda no Brasil. Mas vamos lá. Pra começar. Mas vamos lá. Primeiro ponto. A questão é a seguinte. Vamos trabalhar com dados. Então, trabalha com dados. Aí eu te faço uma pergunta. Hoje, essas pessoas precisam se esforçar muito mais do que quem vem numa classe média, com uma educação diferente. O programa não é sobre esforço, acho que o programa é sobre obrigatoriedade de voto, voltando obrigatório de voto. Voltando obrigatoriedade de voto. Vocês estão falando As pessoas de baixa renda votam na maioria das vezes. Quem abstém é a população mais economicamente que pode pagar, inclusive, a taxa e tá nem aí. Basta ver os índices de 20% de abstenção. Ponto 1. Ponto 2, o pessoal aqui que é um pouco mais antigo, que nem eu, vai lembrar que antigamente nos comícios tinha showmício. Que vinha o candidato, certo? E daí aquilo trazia muito de gente, não sei o quê. Como eu sou advogado, especializado em direito eleitoral, faço campanha política desde 2004, todos os anos pares eu trabalhei em alguma campanha. E o que eu percebi, o que eu vejo, cada vez
menos pessoas estão indo nos comícios, ok? Antigamente, vamos lembrar que os comícios eram showmícios que lotava, um monte de gente, não sei o quê, lá. E os comícios hoje? São cheios? Alguém aqui algum dia frequentou algum comício e viu que o comício estava cheio? O comício é vazio. Pode perguntar pra qualquer pessoa, por que o comício é vazio? Calma, por que o comício é vazio? Porque o candidato tem que, por um acaso, ir lá convencer o eleitor a ir no comício, convencer o eleitor a ouvir as propostas dele, convencer o eleitor para ir votar. Então, por isso que eu estou falando que o voto já está caminhando na direção que o voto não pode ser obrigatório. Porque eu tenho que convencer o eleitor a ir votar. É isso. Essa é a evolução. E só para terminar. Vocês estão falando que tem que mudar, que o sistema tem que mudar, que tem que melhorar. Só que eu estou falando para vocês que o mesmo sistema de voto obrigatório vai fazer 100 anos. Começou em 1932. Vai fazer 100 anos que o voto é obrigatório para todo mundo, homens, mulheres, todo mundo maior de 18 anos é obrigatório há 100 anos. E evoluir nos 100 anos? Eu acho que a gente precisa mudar. E para mudar, como é que eu vou fazer isso? Convencendo, só para terminar. Para mudar, como é que eu vou fazer isso? Convencendo o eleitor a ir votar, convencendo o eleitor da minha proposta, convencendo o eleitor a ir no meu comício. Porque hoje basta ir em qualquer comício. Convido a todos vocês que daqui a pouco vai começar os comícios, a ver quantas pessoas frequentam os comícios. Para você ver que realmente as pessoas têm que ser convencidas a ir no comício, convencidas a ir votar, convencidas a escolher aquele candidato, convencidas a ir votar. Acabou. Eu imagino Neuza, você quer falar um pouquinho? Você não teve essa oportunidade de conviver muito mais com as pessoas que não têm o acesso fácil a um show. Não, porque daí eu vou te explicar o porquê que elas não vão hoje no comício, mas antes elas iam no showmício. Porque era um momento de atração. Elas iam para lá para ouvir cantores, cantoras. Era essa a questão. Era essa a questão. Tá? Mas só que isso não tem nada a ver com a questão do voto. Quando vocês comparam... tem que deixar as outras pessoas falarem. Deixa eu explicar uma coisa. Só um minutinho. Vamos deixa a dona Neuza agora falar, por gentileza. Não, você tem todo mundo tem que falar. Só uma fala dessa moça. Dizer o seguinte, que eu sou baixa renda, toda a vida fui. Eu não tive oportunidade de estudar, vim estudar depois de adulta, casada e com 4 filhos pequenos. Graças a Deus eu tive a sorte, a felicidade de que a gente conseguiu aí ter o Enem, o ProUni. As minhas filhas puderam fazer universidade, né? E fizeram em boas universidades, PUC e USP. Então, mesmo eu, como baixa renda, sempre tive consciência política, porque eu vim do interior de São Paulo, da roça, com 8 anos de idade para São Paulo, e desde aquela época que o meu pai, a gente via que o dia de eleição era o dia de maior orgulho para ele. Tomavam banho, passavam a brilhantina no cabelo, engraxavam o sapatinho e ia votar. Então, nós aprendemos isso dentro de casa. E eu creio Mas, senhora, essa geração de hoje... Tem que fazer isso dentro das escolas, começar a despertar essa consciência nas crianças, para que as crianças eduquem os pais. Então, mas veja bem, eu vou quebrar isso agora rapidinho. Quanto ao Bolsa Família... Eu acho o Bolsa Família, assim, que ele veio para ajudar, né? Porque ou vagabundar, né? Vagabundar. Para ajudar, porque ajudar a vagabundar. Tem muita mãe que a mãe solo... Peraí, só um minutinho. Tem muita mãe que a mãe solo vai trabalhar, às vezes, em casa de família, fazendo faxina ou trabalhando como doméstica normal. E o dinheiro que ela ganha é tão pouco que não dá para sustentar os filhos dentro de casa. Agora, se não dá para ajudar com o Bolsa Família, para onde vai esse dinheiro? Maior quantidade do que isso está indo para os penduricalhos dos deputados lá dentro. Gente, irrita. Falou, é revoltante. É revoltante. Mas eu vou falar para a senhora aqui, sabe o quê? A gente está batendo num debate aqui, eu acho maravilhoso tudo isso, pessoas democráticas, inteligentes. Só que nós temos que pensar e entender que temos que conscientizar as pessoas em quem ter essa civilidade e para quem votar. Saber da história dessas pessoas, porque a raiz está aí, senhora.
A raiz está aí. Esse debate é um debate democrático, fantástico, mas a máquina que está na mão da podridão, que são os políticos aí que estão com essa máquina, eles nem vão permitir essa não obrigatoriedade de voto, porque para eles interessam o quê? Fazer com que as pessoas continuem nos seus mesmos cantos, nas suas mesmas zonas de conforto. Mas sobre isso. Gente, silêncio no tribunal. Ó, seguinte, Segura, respira, turma. Nada vai mudar. Peraí, respira um pouquinho, ó. Nada vai mudar. Não é aí. Ó, galera, peraí, respira um pouquinho. Não é aí que a gente tem que mudar. Vamos acalmar os nossos nervos. A raiz não é essa, meu querido advogado. Peraí. Agora que a gente começou a concordar, vai virar bagunça? Peraí, ó, não vai não. Respira um pouco. Vamos acalmar um pouquinho os ânimos aqui. O pessoal vai beber uma água, a gente vai pegar um balde de água, aliás, para apagar o fogo aqui. Lembrando que a opinião dos nossos convidados não reflete na opinião da nossa todo mundo televisão. concorda comigo aqui, tá? A gente vai para um rápido intervalo. A produção Daqui a pouco toda. a gente deixa ele falar mais. Já voltamos. Estamos de volta e agora eu peguei meu apito porque eu quero ordem neste programa aqui, senhoras e senhores. Se tiver muito barulho, vai ser... Hoje nós queremos saber nesse debate se o voto obrigatório faz bem ou faz mal para a população, então nós estamos aqui debatendo e hoje, de fato, o nosso debate está muito bacana e bem acalorado, é ou não é, dona Kelly? Com certeza, gente. Olha, a gente chamou até o bombeiro, hein? Fala a Chama o verdade. bombeiro. A galera tá... Na verdade, a gente acaba ficando um pouco meio que no meio, né? Porque tem coisas que a gente concorda dos dois lados. Exatamente, com a nossa política, né? Com como as coisas são feitas, infelizmente, porque a gente não pode nem expor muito a nossa opinião a respeito, porque, enfim. Mas é isso que a gente quer saber. Será que o voto obrigatório, ele pode permanecer ou ele enfraquece a população? E aí, galera, quem quer começar o nosso debate de volta agora? Então, eu quero começar. Em junho, eu estive numa comunidade quilombola. Lá eram 39 comunidades que se organizaram e em apenas 5 delas tem urna eletrônica. Todas essas pessoas, elas são obrigadas, por lei, a ir votar. E aí, o pessoal lá, ele relatou pra gente que durante o domingo da eleição, eles precisam deixar as crianças e os idosos sozinhos na comunidade. Eles têm transporte para ir, porque na hora de ir, os candidatos, segundo eles, estavam muito interessados. Porém, muitas vezes eles precisam se organizar, assim, porque não tem carro para todo mundo, porque não tem, e alguns retornam a pé, coisa de 80 quilômetros, assim, coisa pouca, né? Andar em estrada de chão. Então, eu fico pensando, da perspectiva dessa pessoa, será que ela realmente quer votar? Ela realmente quer votar ou ela está votando porque é obrigatório, porque senão tem multa, porque senão tem limitação de direitos? Então, eu volto naquela alegoria que eu fiz anteriormente. Você prefere o médico bom ou o médico que está obrigado? A gente prefere o voto bom, no sentido do voto onde há um interesse, onde há um verdadeiro convencimento, onde há uma questão de, não, eu vou votar nesse candidato porque ele vai desenvolver esse trabalho e se ele não desenvolver, eu vou cobrá-lo, eu vou participar de audiência pública, eu vou ler os projetos de lei. Ou a gente acha que vai mudar obrigando o voto goela abaixo, igual a gente tem feito nos últimos 100 anos. Isso que você falou eu acho muito bacana e muito importante, porque no geral, por mais que a pessoa esteja engajada ou não, cobrar o político é uma coisa que eu sinto muita falta no nosso país. De forma geral, concordando ou discordando, a galera que vota, que está engajado ou que não esteja, não tem cobrança de proposta do que foi apresentado na hora da campanha. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Para cobrar, não tem nem Como que eu vou te cobrar se eu não sei o que você prometeu? Como que a gente começa a cobrar? Não, olha só, você fez um acordo muito claro, o programa vai começar a tal horário. Se não começasse, eu poderia te cobrar. Agora, se eu não conheço esse combinado, como é que eu te cobro? Mas, o interesse da população. Que, para tirar, né, precisa ser obrigatório, e aí sim vai eleger políticos bons. Mas a opinião de cada uma é diferente. A sua opinião é uma, a minha opinião é outra. Então, como que seria isso de eleger o político bom? Não tem isso. Não é eleger o político bom, porque, como você disse, a minha opinião pode ser diferente da sua eu e a gente vai discordar do que é um candidato bom. e você escolher outro, entendeu? Mas assim, e um pode ser ruim, o outro pode ser bom. Você se lembra de todos os Depende muito do ponto de candidatos que vista. você votou na última eleição? Oi? Você se lembra de todos os candidatos que você votou na última Sim. eleição? Ela lembra porque ela é engajada. Não, perfeito. Porque são pessoas. Eu lembro Mas- que são candidatos, pessoas que eu gosto dos projetos deles. Você é engajada. Eu apoio, eu entendo. Então, e eu mas sei o você motivo cobrou, de estar você votando. cobrou. Você trabalha no meio. Você Trabalho. logo. Então, Não é por isso. mas é esse o ponto.
O bom ou o ruim é aquele que vai entregar o que prometeu. Porque o bom e o ruim... Mas nem todo mundo entrega o que promete. Então, esse é o ruim. E ele não pode ser reeleito. Provavelmente essa pessoa ela não quer ir votar. Ter os resultados, né? Mas será que se ela tivesse condição monetária para ir de um jeito mais confortável até lá, será que ela realmente iria querer votar? Provavelmente. A grande questão... Gabi, fala mais pertinho aí do microfone, por gentileza. Okay. Fala mais perto, produção. Tá. A grande questão é o desamparo aprendido segundo a ciência, segundo a psicologia. Se eu entendo que não vai mudar nada o meu voto, porque no final continua sempre a mesma coisa, isso é algo que é ensinado ao longo dos anos, uma contingência que reforça esse comportamento e essa crença sobre as pessoas, muitas vezes sobre baixa renda, conforme dados. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Não vai fazer sentido para mim ir votar. Eu realmente estou indo votar porque eu tenho que pagar a multa. Senão, se eu tivesse o direito de não ir, eu ficaria na minha casa, porque é mais confortável e é mais fácil. Eu pago a multa, é o único dia que eu tenho para descansar. Tem uma série de contingências que mantêm esse comportamento. Claramente, pela psicologia, você fazer um comportamento ser evocado através da coerção, através da punição, não é saudável. O ponto aqui Portanto, não é assim. Não vamos forçar o Perfeito. voto. O ponto aqui é, não vamos forçar o voto. Mas hoje, o Brasil tem condição de não forçar o voto? Ou a gente pode tirar a bicicleta, largar a pessoa andando de... Tirar a rodinha da bicicleta, largar ela andando de bicicleta? Estabelece um quórum mínimo para eleição, tira o voto obrigatório e estabelece um quórum mínimo. Se não tiver 50% do colégio eleitoral votando, não há eleito. Novas eleições. Essa conscientização... Aí continua sendo um gasto público. Inglaterra tem um sistema parecido e funciona. Inglaterra, se eles não formam maioria, nova eleição. Tá, então tá bom. Se a gente chegar onde você quer, as pessoas vão votar quem quiser votar, certo? Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai querer votar, porque o brasileiro está desgastado. O brasileiro não aguenta mais o que está acontecendo. Tecnicamente, vocês estão certos. Isso pode ser um projeto daqui para 50 anos. Só que os 40 anos que eu vivo na história é só golpe em cima de golpe. E sabe o que acontece com o homem? O homem, quando ganha a eleição, ele chega lá, ele muda completamente os seus valores, seus caráteres, seus princípios. Eles têm que ser verificados na sua base de educação. Quem você é? Qual a diferença que você faz? Não vai fazer diferença em ser obrigatório. Eu sou policial, eu tenho mais de 400 prisões. Sabe quando eu ganhei medalha por isso? Nunca! A sociedade não valoriza a polícia, que é a última malha da sociedade que defende e protege vocês. Se vocês não protegem a própria polícia, que são da população, vocês estão preocupados com o quê? Com Mas não o voto. único jeito de mudar é fazer diferente. Fazer diferente é não obrigar. A gente está fazendo É não obrigar a não votar, é isso? Exato. Mas ninguém vai votar, querida. Mas é por isso mesmo que a gente precisa. Perfeito, vamos fazer diferente. A gente precisa disso, a gente Que precisa jeito que você faria? educar as pessoas a votarem. Você conseguiu o que você queria. As pessoas não vão votar mais. Qual é a sua teoria, então? Precisa mudar os políticos. Não. Peraí, você está querendo mudar os políticos ou a forma de voto? Você faz com que os políticos mudem ou a população, quando não vai votar, obriga a mudar. Mas quem vai querer sair ali comendo aquela carne de picanha lá, que nem o nosso Lula falou? Você precisa quem vai querer deixar de sair de lá? Você, de novo, você falou... Nada, cadê a picanha do Lula? Me fala. No primeiro bloco, você falou muito sobre educação, Ladeira sobre abaixo, cultura. todo mundo morrendo de fome. Se a gente continua fazendo a mesma coisa, como é que muda? Não muda. E aí, assim, até te falando, você falou agora... Eu tenho muito conteúdo, é por isso que eu me revolto. A gente tem que ser otimista. Só que fazendo a mesma coisa que a gente já faz há 100 anos, não vai mudar. Você sabe qual que é a minha preocupação real? A minha preocupação é ver que o povo brasileiro tem a condição de ter uma vida melhor, de respirar melhor, de ter o seu próprio carro, a sua própria casa, a sua própria moto, realizar os seus sonhos. Mas aí, e não viver, Tobia, senhora, com Bolsa Família. Então, que Bolsa Família só vai conseguir comprar e mal a comida da geladeira. Mas aí a gente tem um outro ponto. A gente sempre conversa que... A pessoa que decide ir trabalhar, porque eu falo assim, eu sou do Jardim Peri, então é um bairro pobre aqui em São Paulo. Eu cresci em escolas públicas, fiz ETEC também, muito porque eu ouvi falar sobre ETEC e fui atrás disso. Então, eu fui atrás da minha formação, eu fui atrás realmente da minha educação, eu fui construir o meu caminho, tá? Eu fui atrás. Porque, assim, a minha mãe é nordestina, meu pai é do interior, meu pai também é policial, tá? Meu pai também é. Então, assim, já passei por diversas coisas no dia a dia.
E até mesmo no bairro onde a gente mora, policial também não é bem visto. Então, assim, tem várias coisas que acontecem, só que o que você fez a pergunta, né? Como é que a gente muda isso? Qual que é o primeiro passo? Sim. Eu sou planejadora financeira e é outro assunto que ninguém fala no Brasil, ninguém ensina. Como é que a gente dá o primeiro passo? Educando. Só que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Nós podemos ser precursores de boas notícias e de boas informações. A senhora é planejadora financeira? Também é uma função A senhora que eu tô sabe fazendo. tecnicamente qual a porcentagem que o brasileiro deve hoje? 83% dos brasileiros estão devendo. Eu estive nesse programa falando disso. Então, alguns veja meses bem, atrás. a senhora é planejadora financeira. É. Não, eu fico puto da vida. Menino! Não, só uma coisa, eu acho o seguinte. Calma. Não, eu acho que também Você você tá tá no revoltado. apito, hein, ó. É bonito falar Não, sobre você tá isso. revoltado. Você tá tem que- revoltado. A senhora tem que chegar ali naquelas crianças que necessitam da senhora, tecnicamente, de ensinar. Mas isso é aí isso, começa na nós escola. precisamos fazer O isso. planejamento- Nós precisamos tomar essas planejamento medidas. financeiro tem que Só ser dentro da escola. Como é que a gente Tem dá tudo um a ver com choque nos educação. nossos políticos se A a gente gente não volta a tem falar o sobre direito educação. de ser livre? Porque assim, A o que é educação, a democracia? base é a educação, é Nós isso. somos Para livres. você ser livre e saber lidar com a liberdade, você tem que passar pelo processo de libertação. Se você não se libertou daquilo que foi ensinado e doutrinado nas escolas através da educação, porque se eu conversar com uma pessoa, independente da renda, a maioria das pessoas que têm alta renda, elas não têm o interesse, só na época de eleição, de saber a diferença entre um deputado e um presidente, e um senador, enfim. Se eu não dou educação financeira, educação política, se eu não dou a base para você saber andar, como você espera que as pessoas andem? Eu entendo e concordo plenamente com o que você está falando. Eu sou bolsista, fui bolsista 100%, me formei no Mackenzie. Quantas pessoas chegaram lá? E há 5 anos, em quantos momentos, não era para eu não estar lá porque eu não pertenço àquele lugar? Quantas pessoas chegaram onde nós chegamos? Mas percebe que nós não só chegamos porque quisemos. Do dia para a noite, acordei e quis estar aqui. Nós tivemos uma base. Nós buscamos o conhecimento, tivemos a família, tivemos uma série de coisas que evocaram esse Mas comportamento. é aí onde começa. A gente precisa, dentro de casa, educar as nossas famílias, educar as nossas crianças. Ao nosso redor, ao mesmo tempo, também fazer isso. Então, por exemplo, eu, como planejadora financeira, faço palestras gratuitas sobre finanças. Então, assim, eu acho que o exercício diário que a gente pode fazer é buscar também mudar, buscar fazer uma Isso coisa também é diferente. exercício da cidadania e não apenas obrigar o voto. Até porque a gente está falando aqui sobre direitos e não só sobre deveres. Se eu falo que é só obrigatório votar, e o Tobi aqui, ele está, né, assim, meio revoltado, e acredito que essa revolta é de todos nós, mas a forma como você traz é como se a gente estivesse tirando o direito de voto. E é o contrário, eu permaneço garantindo o direito de voto, mas eu não obrigo a pessoa a votar. E ao não obrigar a pessoa a votar, eu não estou retirando dela a possibilidade de ir lá. Ao contrário, eu estou trazendo para os políticos e para aqueles que exercem o direito de ser votado a obrigação de educar aquela população. Porque olha só, se eu sou um se político mostrar de necessário carreira, pra essa população. exato. Se eu sou um político de carreira, eu tenho uma base. É assim que eles trabalham. E eles precisam alimentar aquela base. Como que eles alimentam aquela base? Com politicagem, com políticas públicas que não permitem a pessoa evoluir. Eu quero apenas ter o meu curral político ali. Agora, se eu torno aquele curral político conhecedor e abre a possibilidade daquela pessoa ampliar a mentalidade dela, eu perco aquele curral. Eu não tenho mais um curral fechado. Agora eu tenho que toda eleição ir atrás de eleitores e convencê-los a quererem votar em mim. E não serem obrigados a votar. Porque se eu sou obrigada a votar, eu vou votar no fulano, pelo menos ele me deu a cesta básica. Eu vou votar no ciclano, pelo menos ele vai me dar o gás do mês. Porque é assim que funciona. Só uma moeda de Agora, troca, se eu né? retiro isso, nossa, eu tenho que convencer a pessoa. Eu não tenho que só fazer ela votar porque ela já vai ser obrigada. Ela precisa querer ir. Entende? Alguém então eu citou mudo aqui em algum momento completamente. político de estimação. Hoje tem muito isso em relação a eu vou votar nele porque eu defendo com unhas e dentes. Não importa o que ele faça, A né? grande maioria da população precisava ter sim um político que se identificasse, que comprasse a briga, que é uma grande falta, na verdade. É uma minoria hoje. As pessoas Justamente hoje porque votam. O político não se faz necessário. As pessoas hoje votam como se fosse torcida de futebol. Votam pelo fígado, pela emoção. As pessoas não votam pelo conhecimento de propostas. As pessoas votam pela torcida, pela vontade, pela emoção. Só pra terminar. Pela emoção, ok? Votam pela emoção. Então, pra que a pessoa vote consciente, o que tem que acontecer? O político tem que ir nela e convencê-la a votar nele.
Enquanto o político não convence ela a votar nele, porque ele sabe que a pessoa é obrigada a votar, entendeu? Vai continuar assim. Então só vai ter uma mudança que todos nós queremos, isso é consenso, pelo menos a vontade de mudança, a partir do momento que eu não ter mais voto obrigatório, porque o político tem que ser obrigado a, sim, o político sim é obrigado a ir convencer as pessoas, a convencer a pessoa a votar nela. Porque senão vai continuar do jeito que tá. Lembrando um político que falou a seguinte frase: o eleitor vota em mim, mas depois que ele consegue ganhar uma renda tal ou consegue subir de classe, ele para de votar em mim. Porque que esse é o típico político que quer que o voto continue sendo obrigatório. Porque ele não tem a necessidade de ter que ir lá convencer o voto da pessoa. Mas você sabe muito bem que você é um cara inteligente, que hoje, infelizmente, os batidores falam sobre compra de voto. Independente de votar ou não votar, vai ser até mais barato para aquele que não quer votar, que não, olha, eu não preciso mais votar. Você vai conseguir comprar mais fácil ainda. Entendeu? Então você parar para pensar, essa massa política que está hoje na mão delas, nós temos que pensar na raiz em retirar elas de lá. Em cima de quê? Da cultura, da escola, em cima de conscientizar a pessoa. Por que ela vai votar em você? Quem é você? Qual é a sua estrutura? O que você pode oferecer? Quais são os seus projetos? É sobre isso. Exatamente isso. Certo? Exatamente isso que o político tem que fazer. Olha só. Exatamente isso que o político tem que fazer. O político tem que ir lá convencer o eleitor. O político tem que ir lá conversar com o eleitor. O político tem que cobrar o eleitor. O político tem que chegar e falar: então, você acredita em mim? Você gosta tanto dessa ideia, você compra tanto a minha bandeira, que daí você vai votar. Agora, se o eleitor não tá nem aí pro político, o eleitor não comprou a ideia do político, o eleitor simplesmente fala: vou ter que votar porque eu sou obrigado? Ah, deixa eu pegar esse papel aqui no chão e votar naquele cara. A partir do momento que ele é convencido, ele vai ter um voto consciente. Aí sabe o que acontece? O político faz um acordo com o traficante, o dono da comunidade, certo? O traficante vai lá, chamar todo mundo lá na favela, porque é assim que funciona, essa é a realidade do nosso país. Eu vou dar uma grana para todo mundo votar em mim. Então não vai modificar nada que você está falando, querido. Vou te dar porque a gente tem que tirar esses caras de lá. Isso. O negócio é tirar a corrupção que está dominando e não olha para o brasileiro. Vou te É dar sobre isso. vou te dar um exemplo de uma eleição que aconteceu no interior, que eu estava trabalhando como advogado lá. Interior tem muito aquela história, cada partido é uma cor. Certo? Quem é do interior sabe, partido tal é tal cor, partido tal é tal cor, partido tal é tal cor. E daí as pessoas iam no dia da votação com uma camiseta da cor que queria do partido. Daí o que aconteceu? O partido que estava defendendo a cor azul saiu pagando a galera para usar a camiseta azul no dia da eleição. Pagou. Meu, era um mar azul assim no município. Todo mundo... Deixa eu terminar. O mar azul assim no município, todo mundo assim olhando. Nossa, o azul vai ganhar disparado, o prefeito azul tá lá, não sei o quê. Abriu a eleição. Sabe qual foi a cor que ganhou? O vermelho. Eleição 2004, Arthur Nogueira. Pode pesquisar. Quem ganhou lá foi a cor vermelha. Por quê? Porque as pessoas receberam o dinheiro, usaram a camiseta e votaram no concorrente. Meu Deus do céu, Sabe uma gente. coisa Fala a que eu verdade. achei assim, extraordinário, que a gente conseguiu achar a solução da educação aqui nesse debate. Você estava falando pra gente que nada vai se mudar em um ano. Eu falei pra você, nada vai se mudar em um ano. Nosso amiguinho aqui falou pra gente que tem comunidades muito afastadas, que não conseguem ir ou voltar das eleições. Nossas colegas aqui, que são muito inteligentes, disseram que tem palestras gratuitas. Porque as nossas amiguinhas não vão nos lugares mais afastados, nos lugares de baixa renda, nos lugares onde a gente não tem acesso à escola, porque a educação não vem só da escola. Vem da base familiar na criança, vem na base familiar no idoso e vem das áreas mais afastadas, nos analfabetos que não conseguem votar. Que não são obrigados a votar. Exatamente, que não tem obrigatoriedade. Lembrar disso bem claro. O analfabeto não é obrigado a votar. Junta... Microfone, por favor. Entendeu? O analfabeto não é obrigado a votar, mas o semi-analfabeto vota. Ele vota. Porque, eu vou te falar, eu fui mesária, acho que por 10 anos, mais de 10 anos, tá? Porque, assim, não, desde os 18 eu fui mesária. Eu fui dos 18 aos 30 anos, tá? E durante todo esse período de mesária, Você gostava de ser mesária?
Não, Fala eu fui no obrigada a ser microfone. mesária. Fui obrigada. Mas assim, eu via diariamente pessoas que não sabiam escrever o nome, tá? Tinha que pegar digital. Elas não sabiam usar a urna, né? Então, assim, tinha dia de... Mas eu não sei usar. Eu falei, minha senhora, mas eu não sei, não posso te ajudar, porque essa é uma regra de mesário, né? Você não pode entrar lá Aí eu vou te atrás. fazer uma pergunta. A escrita. Vou entrar nesse mérito. A escrita é treino, certo? Ou estou Certo. errado? Então, quanto mais você treina, você consegue aprender a escrever assim que a criança faz. Tô certo? Uhum. Quando nós falamos da parte da obrigatoriedade de votar, eu estou falando para você. Tem a questão do quilombola que está distante, essa parte eu entendo. Acho que deveria existir alguma regra específica para as comunidades mais afastadas. Mas só que a população em geral, ela tem que estar lá empenhada. Em algum momento o governo também tem que fazer com que essa pessoa ela tenha consciência de, putz, eu preciso votar. Até o momento que ela também aprenda qual que é o norte que ela tem. Putz, esse daqui eu estou votando toda a eleição e está me prometendo picanha, me prometendo outras coisas e o negócio não está acontecendo. Eu preciso mudar. Mas ele precisa ter esse engajamento de ficar toda vez votando. Ele não pode... Porque a partir do momento que ele pega e simplesmente ele fala, putz, eu não sou mais obrigado, eu vou esquecer. Vai chegar um momento que ele esquece. Sabe a educação moral e cívica, que talvez boa parte de nós aqui, do pessoal teve na escola, a maior parte da população não teve. Então, essa consciência de que tem que fazer, tem que participar daquilo que o país te dá de direito, porque é o único direito que tem, né? Ou obrigação que tem. Porque as outras questões elas estão sumindo cada vez mais. Educação, saúde, por aí vai. Tá? Agora, eu volto a dizer, se nós não engajarmos essas pessoas para que elas continuem voltando e com consciência, a não obrigatoriedade vai fazer só com que elas esqueçam Mas da parte exatamente cívica isso, você usou dela. a palavra certa. É só... Engajamento. Eu preciso engajar a pessoa para ir votar. Mas e eu não é só vou, esquecer. só vou engajar ela a partir do momento que ela compra a minha ideia. Para ser um bom político, eu vou ter que engajar a pessoa e fazer ela ir votar. Porque se ela for obrigatória, ela vai votar em qualquer um. Eu vou continuar votando pelas torcidas organizadas das coisas, votando pelo fígado. E lembrando que nos últimos 30 anos... 40 anos, não mudou nada. E olha Só que só, nessa puxando o questão gancho aqui, o engajamento não é só a obrigação de votar. Eu posso engajar no meu círculo de influência. Todo mundo aqui tem um círculo de influência. O que você tem ensinado para esse círculo de influência? Você tem ensinado às crianças que você convive o que um deputado faz? Por que a gente vai ter eleição para presidente agora? O que um presidente faz? Parece que o presidente é o mais importante, mas ele decide sobre o seu município. Só um momento. Isso significa... Não, isso não é a longo prazo. Enquanto a gente pensar assim, nada vai mudar. A gente não pode esperar só da escola. A gente já entendeu aqui que a educação é a base. Mas a educação não só está na mão da escola, está na mão de cada um de nós. Galerinha, e não apenas do que a gente tem dentro de casa. O nosso bate-papo está muito bom, mas olha o que eu vou fazer agora. Apitar, porque acabou o nosso debate. Infelizmente, eu sei que se deixasse, a gente ia ficar aqui até às 6 debatendo. Não, até amanhã. Porque todo mundo Mais tem ou menos. muita coisa pra falar. Só que agora é o seguinte, muito rapidinho, 10 segundos. Se não for 10 segundos, eu vou apitar. Pra cada um de vocês, já agradecer e também deixar as opiniões por último, tá bom? Deixa as redes sociais. Ana Carolina, redes sociais e sua opinião em 10 segundos, eu tô contando, vai. Perfeito. É Ana Popper, meu Instagram, TikTok, as redes sociais. A minha opinião é que sempre existe outro caminho, educação existe fora da escola. A gente tem outras opções, não é só duas. Muito bem. Foi? Muito bem. Agora, Tamires Cristina, por favor, agradecer você pela presença. Redes sociais e a sua opinião. Minhas redes sociais é assessora Tamires. Eu acho que o país está muito dividido, né? Então eu acho que a gente tem que ser o equilíbrio aí. E eu torço pela democracia. Eu acredito que o voto tem que ser obrigatório, sim. E não é só responsabilidade individual, é coletiva. Perfeito. Agora meu apito vai cantar, hein? Tobia Neto. Por favor, redes sociais, agradecer pela sua presença. É com você. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mas para a gente fazer um país melhor, a gente tem que levar consciência em quem você vai votar. Saber da história dela, quem ela é, o que ela fez. Mas não é sobre voto agora, é sobre Tobia Neto, comigo, papo é reto. Instagram, tobia.neto. Ali você vai ver o que se faz a favor da sociedade. Obrigado. Muito bem. Gabriele Macedo, psicóloga. Muito obrigado pela sua participação. Redes sociais e agora para encerrar a sua opinião. Nietzsche costumava falar que quem tem um porquê sabe lidar com vários comos. Então a gente tem que entender o porquê das coisas ao invés de sair falando vários comos. Meu arroba é
@psigabrielemacedo, @Clínica Potami e atendo lá no Morumbi. Muito bem, do meu lado, por último, mas não menos importante, Rodrigo Moraes, empresário, muito obrigado pela sua participação. E agora os seus 10 segundos finais. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade. Meu Instagram, dc.rodrigomoraes. Agora, falando sobre obrigatoriedade, antes tem que ter consciência. E essa consciência, ela vem de educação. E a gente precisa trazer isso para o nosso país. Antes de mais nada, tem que trazer educação, que é a base de tudo. Muito bem, eu quero agradecer Thaís Lima, advogada, muito obrigada. Você tem 10 segundos. Eu que agradeço a participação, foi muito bom estar aqui. Meu Instagram é @ThaísDiasLima, Thaís com TH. E eu acredito que a transformação do Brasil, ela começa na individualidade. A base da sociedade, na verdade, é a família, e ela começa na individualidade. Nós precisamos participar do processo de educação e não deixar apenas na mão do Estado. Eu sou contra a obrigatoriedade do voto. Muito bem, muito obrigada pela sua presença. A Aline Oliveira, que é economista, obrigada pela sua presença também. Bom, eu sou contra o voto obrigatório, como já foi posto aqui. Eu acredito sim que a educação é uma parte principal para mudar a sociedade. E sim, também é um dever de todos nós mudarmos isso e lutar para que isso mude. Meu Instagram é @AlineOliveira_planejadora. Muito bem, obrigada você também pela sua presença, viu? Jabes Cres Maia, advogado e gestor público. Jabes Cres nas redes sociais. O que eu vou falar é, precisamos mudar. Isso é consenso. Todo mundo sabe disso. Precisamos mudar. E só vamos mudar a partir do momento que tivermos novos candidatos, novos gestores públicos que tenham uma nova mentalidade, uma nova mudança do que está aqui. Entendeu? Precisamos seguir na direção da mudança. Jabes Cres, me siga nas redes sociais. Muito bem. Queria agradecer também a Neuza Marques Ribeiro, que é técnica de enfermagem, mais uma vez presente conosco hoje. Muito obrigada, viu? Bom, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. E, como eu disse, o voto para mim não é obrigatório, ele é um direito. Porque é através do direito ao voto que nós conseguimos mudar tanta coisa na nossa sociedade, né? Uhum. Se a gente deixar só através... Se a gente deixar o voto só através daqueles que para eles é importante, para a gente não vai ter condição de nada, pois é através das nossas lutas que nós conquistamos muitas coisas aqui no nosso país. Com certeza. Obrigada, viu, Por Neuza? nada. Pedro Falcão, advogado também presente conosco hoje. Muito obrigada, Pedro. O voto é facultativo. Caso contrário, ele deixa de ser um direito e passa a ser uma obrigação. E isso está consagrado na nossa Constituição, o direito de liberdade de expressão. Eu posso me expressar votando ou não. Pedro C. Falcão, Instagram. Muito bem, muito obrigada a todos vocês.